Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O tema de hoje é os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Isso está posto em Mateus, capítulo 5. Jesus, ele vendo as multidões, ele subiu ao monte e se assentou e aproximou do seu discípulo e começou a pregar. E ele pregou 9 bem-aventuranças. Eu diria que é um dos sermões mais fortes que Jesus proferiu quando esteve entre nós. Ele começa dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é ser bem-aventurados os humildes de espírito? Ou os pobres de espírito? Quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos que sem Deus nada podemos fazer, nós somos pobres de espírito. Diferentemente daqueles arrogantes que acham que não precisa de Deus para nada. Então, quando nós dizemos, quando Jesus disse, bem-aventurados humildes de espírito ou pobres de espírito, porque vocês são grandes, vocês precisam de mim, vocês estão afirmando que precisam de mim, porque sem mim nada podeis fazer. Depois ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque os que choram serão consolados. Esse choro é de arrependimento. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, na conversão, nós agora temos a capacidade de se arrepender e ter fé. Então nós choramos de arrependimento daquilo que fizemos contra Deus. Tudo o que fizemos em desobediência a Deus, nós choramos de arrependimento. E passamos a se arrepender e ter fé depois da conversão, no momento da conversão. E os que choram serão consolados. Depois ele fala dos bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Não devemos nos irar. Devemos, quem tem o Espírito Santo, ser manso, ter tranquilidade, não ter violência. É submissão à vontade do nosso Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando nós temos sede de justiça, é na certeza que Deus é justo, que Deus é o Deus da providência. Quando ele mandou o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça por quê? Porque não creram nele. Do pecado porque não creram nele. Da justiça porque ele veio e subiu e está lá no céu, está lá com o Pai. Então, nós temos a certeza que ele está lá no céu e voltará pela segunda vez para buscar, ressuscitar aqueles que morreram em Cristo num corpo glorificado, e os que tiverem vivos serão arrebatados. Mas também ele fala nos misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é uma pessoa misericordiosa? É não fazer o que nós merecemos. Jesus não fez com nós o que nós merecemos. Então, a mesma coisa nós devemos fazer com as pessoas que elas não merecem. Isso é ser misericordioso. Foi um dos atributos que Deus nos comunicou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus pelos atributos comunicáveis que Deus nos comunicou. Misericórdia, bondade, justiça, amor. Essa é a nossa semelhança de Deus. Mas tem atributos que ele não nos comunicou. Onisciência, onipresença, onipotência. Ele é eterno, ele é imutável. E somente Deus tem esses atributos. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a terra. Quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, o nosso coração de pedra sai e é colocado no coração de carne. Nós nos tornamos limpos, nós tornamos um coração puro, um coração regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Ele também fala dos bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós, como os homens de Deus, como pessoas de Deus regeneradas, temos que pregar a paz, ser pacificador.
nada de contendas, nós temos que estar sempre pregando a paz. E ele também fala nos bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Todos sabemos que nós, que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos perseguidos dentro das nossas próprias casas, dos nossos próprios familiares. Nós temos que ter essa consciência da perseguição, mas aqueles que nos perseguem, com certeza, ele diz, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguires e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Antes de nós, os profetas foram perseguidos. Eles faziam como placa de advertência, se voltem para Deus. E o povo se rebelou contra Deus. Os profetas, muitos morreram. Também vimos o rei de Israel e o rei de Judá cair por conta da desobediência a Deus. Mas ele também recomenda que os discípulos são o sal da terra. Ele diz que o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Mas nada presta não ser lançado fora para ser pisado pelos homens. Porque Jesus fala isso, nos compara aos discípulos com o sal da terra. Porque naquela época não existia energia, não existia geladeira, todos os alimentos eram conservados, a carne pelo sal. O sal era nobre, era importantíssimo. O sal é que não fazia com que a carne apodrecesse. Então o sal da terra, ele compara, porque os apóstolos são sal da terra, que eles vão pregar o evangelho para as pessoas se arrependerem, para as pessoas crerem e não morrerem. A comparação, essa metáfora, não apodreçam. Essa é a ideia. Também diz que os discípulos serão a luz do mundo. Nós sabemos que o sol tem luz própria, mas a lua não tem. A lua depende do sol para dar luz. Jesus tem luz própria, mas nós não temos. Mas a nossa luz é dada por Jesus. Nós temos luz à medida que nós caminhamos com Jesus. Nós somos luz do mundo à medida que nós caminhamos com Jesus. Nós somos luz do mundo. E ele também veio dizer que ele não veio para revogar a lei, para cumprir os 10 mandamentos que nós temos no Velho Testamento. Os 4 primeiros falam do amor a Deus e os 6 últimos do amor ao próximo. Jesus transforma os 10 mandamentos em 2. Amarás o teu Deus e amarás ao teu próximo. É isso que Jesus está nos dizendo agora, amar a Deus e amar ao próximo. O amor é uma evidência que nós conhecemos a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós amamos a Deus e amamos ao próximo. Essa é a evidência, o amor é a evidência. E Jesus completa esse sermão no capítulo 5, falando do homicídio, falando do adultério, falando da vingança e do amor ao próximo. E ele manda amar os nossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Eu sei como é difícil você orar pelos seus inimigos, mas Jesus pede, orai pelo amar os vossos inimigos, orai por eles, pelos que vos perseguem, para que vos tornei filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos. E ele termina dizendo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que Deus continue nos abençoando.